Uma viagem das Arábias de Leonor Xavier é a novidade que hoje apresentamos. Nesta obra, que conta com desenhos de João Queiroz, a autora relata a viagem que fez, promovida pelo Centro Nacional de Cultura, nos passos de Afonso de Albuquerque. Tal como escreve Leonor Xavier, citando Agostinho da Silva, há muito tempo eu não senti essa coisa de ver o mundo. Uma viagem das Arábias é publicado pela Clube do Autor. Eu vou começar pelo título do meu livro, que é Uma Viagem das Arábias. É um título ambíguo, mas de propósito, porque além de ser uma viagem aos países árabes, por isso, a alguns países árabes, por isso é uma viagem das Arábias nesse sentido, também foi uma viagem das Arábias no sentido aventuroso que a própria expressão tem. Eu começo por falar dessa coisa de ver o mundo que me foi inspirada pelo Agostinho da Silva. Ele falou-me nessa coisa de ver o mundo, que é uma maneira de dizer muito coloquial portuguesa e que tem muito a ver connosco e que é muito sugestiva e envolvente. Quando eu me vi em frente da minha página de computador em branco, a primeira frase que me ocorreu foi a partir desse dito do Agostinho da Silva, dessa coisa de ver o mundo. E por essa coisa de ver o mundo é que eu me empolguei na memória recente desta viagem, que foi uma viagem absolutamente singular e excepcional. Esta viagem surgiu por convite do Guilherme Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, além de muitas outras funções que ele desempenha na sociedade portuguesa. Ele todos os anos lidera uma viagem que é uma viagem atrás da rota dos portugueses pelo mundo, ou uma viagem de memória dos portugueses no mundo de há muitos séculos. E esse ano, que isto passava-se em setembro de 2009, a viagem começava em Omã, continuava pelos Emirados Árabes, pelo Bahrein, pela Jordânia, pelo Cairo e era inspirada nas peregrinações do Afonso de Albuquerque por esses lugares. Eu aceitei, o meu companheiro, parceiro de criação seria, como foi o João Queiroz, que é um artista plástico com um traço muito sugestivo e muito... É um grande desenhador, além de ser um pintor e artista plástico, porque ele consegue segurar os pormenores das imagens que depois seguram toda a escrita que eu fiz. Por isso foi uma parceria que eu acho que correu muito bem. Fiquei feliz pelo livro como objeto. Pode-se dizer que é um objeto também porque se folheia e é surpreendido pelo traço e pela escrita também. Por exemplo, o João Queiroz escreve Afonso de Albuquerque com a sua própria caligrafia. Por isso dá uma vivacidade ao todo, que é o livro que eu gostei muito. Isto é como se fosse um bordado, ou um cozinhado de vários ingredientes que são, por um lado, as circunstâncias muito concretas e objetivas da viagem, o onde, o quando, o como e o porquê. Depois havia o ingrediente do meu olhar, ou da minha experiência, ou das minhas sensações, à medida dos dias que passavam. Depois havia a figura sempre presente e muito perturbadora e muito intrigante do Afonso de Albuquerque. Depois havia as coisas recentes, havia uma passagem por Petra, na Jordânia, que me fez voltar aos milénios antes e às minhas referências todas de formação cristã e católica, porque por aqueles lugares nós vemos ao longe o Rei Jordão, onde tudo por ali aconteceu. Ou chegando ao Cairo, imaginarmos nós, por exemplo, que o Afonso de Albuquerque, no princípio do século XVI,
uma das coisas que ele queria dominar era o delta do rio e era também roubar o corpo do profeta, não é? Que estava lá desde o século VII. Tudo isso é tão extraordinariamente aventuroso que o livro é uma mistura de todos esses ingredientes com aqueles da história contemporânea, porque eu ainda estava a escrever o livro quando houve todos estes episódios de revolução política nesses países. Então, para mim, este livro fica como uma memória de um tempo muito concreto da história que nós estamos a viver. Uma viagem das Arábias de Leonor Xavier é a nossa sugestão de hoje. Nós temos 10 exemplares autografados para oferecer às 10 primeiras respostas corretas à pergunta com que a obra Leonor Xavier foi distinguida com o Prémio Máxima de Literatura em 2010. Enviem as vossas respostas para ler mais, ler melhor, @filbox.com e descubram esta obra que nos faz pensar no nosso presente ao conhecermos melhor o nosso passado. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.